Fala galera, a equipe do Globo e do Extra separou uma lista dos 5 maiores ídolos do Flamengo. 5 nomes são muito poucos aí para construir e tentar traduzir a história do Flamengo, mas nós vamos tentar contando um pouco de trás para frente. Então vem com a gente, dêem uma olhada aí no que vocês vão achar. Bom, o quinto jogador nessa lista é ninguém mais, ninguém menos que Adriano Imperador. A última passagem do Adriano pelo Flamengo foi em 2009 e a passagem que justifica a posição dele aí nesse ranking, na quinta posição. Bom, o Adriano foi a camisa 10 daquele título de 2009, carregou o time nas costas em muitas partidas e ele sempre carregou, naquele ano específico já carregava, uma relação de emoção com a torcida do Flamengo. Só que o Adriano chegou no Flamengo, tinha muito mais tempo, né? Ele foi revelado no Flamengo em 2001, foi daquela geração ali do começo do século que revelou bons valores, só que não chegou a ser aproveitado da melhor forma de início. E aí, depois ele acabou sendo vendido para a Inter de Milão e fez um baita sucesso na Europa, onde ele ficou conhecido como o Imperador. Ele hoje nas redes sociais tem uma participação muito ativa junto aos torcedores do Flamengo e essa troca de carinhos também, querendo ou não, construiu esse pós-momento do Adriano com a camisa do clube, em que ele viveu altas glórias aí em campo. Também um pouco extra-campo ele é querido por ser um cara que tem uma família, que ele cuida, enfim. Isso também a gente acaba levando em consideração esse carinho da torcida extra-campo. Isso é a família Wanda. Não, família Wanda. Não, mamãe. Cadê a velha? Dá um tchau. Feliz aniversário, velho. O quarto colocado nessa lista é o sérvio Petković. E sempre foi como jogador um atleta que não despertava tanto carinho assim da torcida, porque ele era considerado um pouco ranzinza. Mas as conquistas que ele trouxe para o Flamengo foram muito relevantes, então por isso ele está entrando nessa lista. A de 2009, que o Adriano, a gente diz, né, que conquistou quase que sozinho pelos gols que ele fez, muitos desses gols com passe do Petković. Petković, nesse ano de 2009, já estava na segunda passagem pelo Flamengo, depois de ele passar por outras equipes do Brasil e também ter uma carreira fora do país, né? Mas o Pet é considerado o sérvio mais brasileiro de todos, digamos assim, no mundo do futebol. Só que a primeira e grande passagem dele pelo Flamengo foi nas conquistas dos estaduais de 99, 2000 e 2001, com aquele gol de falta que ele vence o Elton do Vasco da Gama e fica aí marcado, né, pelo longo jejum que o Flamengo tinha de tricampeonatos, né? O último havia sido, se não me engano, na década de 70. E aí o Pet chega, né, o técnico era o Zagallo, e o Pet naqueles 3 anos joga muito e consegue fazer com que o Flamengo conquistasse esse tão famoso aí tricampeonato. Bom, na terceira posição está o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Flamengo. Leovegildo Lins da Gama, o Júnior Maestro, com passagens na década de 80, depois em 92. Ele foi um dos responsáveis aí pela geração campeã do mundo, geração multicampeã do Campeonato Brasileiro. Ele já foi dirigente do Flamengo também, diretor técnico do Flamengo em 2004. Mas a passagem dele fica muito marcada porque é difícil hoje a gente ver um jogador que vista tantas vezes assim a camisa de um clube. 874 vezes, então, é quase impensável. Isso foi feito durante 16 anos nessas duas passagens. Ele tem 20 títulos com a camisa do Flamengo e ele marcou 77 gols. Não é um dos maiores artilheiros, mas é quem mais vestiu a camisa, isso certamente conta. E tem também muita identificação com o Flamengo pela raiz dele carioca. É um cara que tem muita ligação com o samba, até hoje ele faz inclusive um samba chamado Samba da Sopa e atrai muita gente, muitos torcedores do Flamengo também aqui no Rio de Janeiro. A segunda posição a gente começa a entrar na história do Flamengo mais profundamente, só que traz um cara aqui que é anterior a essa geração de 80. Nós teríamos várias opções aí, eu acho legal dividir para até alimentar os comentários. A gente poderia ter o Nunes, né, que é artilheiro das decisões, campeão em 80 e 81, né, títulos brasileiro, Libertadores e Mundial. A gente poderia ter o Leandro Peixe Frito, mas a gente vai trazer aqui um cara que é da década de 30, né, Leônidas da Silva, o diamante negro do Flamengo,
É um cara que ajudou muito a popularizar o Flamengo antes dessa geração multicampeã. O Leônidas, para vocês terem ideia, ele tem 149 jogos com a camisa do Flamengo. Pô, isso até o Pará daqui a pouco tem, né? Mas ele tem 153 gols. Isso é muita coisa. Naquela época, então, nem se fala. Agora, o grande finale, o que falar de Arthur Antunes Coimbra? Complicado, né? Bom, o Zico vestiu a camisa do Flamengo pela primeira vez em 1967. Só que ele só subiu ao profissional em 73. E em 78 que ele foi vestir a camisa 10 e ser o Zico realmente. Então, para você ver como foi importante aí o clube acreditar que ele era um potencial diferenciado mesmo. E aí, a partir de então, na década de 80, a gente sabe tudo que ele trouxe aí de retorno para o clube. Né? Campeonatos brasileiros, Taça Libertadores de 81, Mundial de 81 e comandar essa legião de craques ali na década de 80 foi o grande legado, né, do Zico para o Flamengo. Ele tem ao total 737 jogos, 508 gols e 37 títulos. É muita coisa, né? Já passou no Flamengo também em outras funções além de jogador, como diretor técnico, só que ele nunca quis ser treinador. Recentemente ele participou de 2 eleições pelo Flamengo, sendo apenas apoiador de uma das chapas, só que ele não se envolveu mais do que isso. E aí fica aí o passado, a estátua do Zico na sede da Gávea relembra todas as glórias que ele teve pelo clube, e isso diz por si tudo que ele representou aí para a nação rubro-negra. Não dá para ele não ficar no primeiro colocado na lista, porque se você for comparar com os outros, é muito jogo, é muito gol e é muito título. E isso faz aí dele o principal jogador da história do Flamengo.